pessoal, começamos com essa música para te convidar para ir comigo para Cuba. Tenho certeza que já te mandaram para lá, então bora! Esse é mais um vídeo do quadro Marxismo Vivo, da Escola de Socialismo. Hoje vamos falar sobre a Revolução Cubana de 1959, seus acertos e erros. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para que você possa receber as novidades do canal. Para começar a nossa conversa, vamos antes fazer um breve histórico do que foi a Revolução Cubana? Olha, durante a época colonial espanhola, de 1492 a 1898, e durante a República Neocolonial, subordinada aos Estados Unidos, de 1898 a 1958, Cuba dependia da produção da cana-de-açúcar, como país monocultor que era, assim concebido, tanto pela Espanha como pelos Estados Unidos. E nenhuma dessas metrópoles estava interessada em diversificar a economia cubana, como é típico dos estados colonialistas e imperialistas, para forçar a dependência econômica dos países subdesenvolvidos. Para se ter uma ideia, na década de 1950, quando acontece o triunfo da Revolução, a maioria das terras ocupadas com a plantação de cana, os engenhos produtores de açúcar, bem como todas as empresas de energia, mineração, telefonia e refinarias de petróleo, tudo pertencia a empresas dos Estados Unidos. É importante lembrar que no plano internacional, o mundo vivia a chamada Guerra Fria, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, e a maior potência econômica e militar do planeta, os Estados Unidos. A União Soviética, na liderança do campo socialista, formada após a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos liderando o campo capitalista. Em 1959, ano exato da Revolução, Cuba contava com uma população de aproximadamente 6 milhões e meio de habitantes, com mais de 1 milhão de analfabetos, os grandes latifúndios de propriedade de empresas estadunidenses e o sistema de saúde privatizado. Esta era a realidade. Na área da educação, apenas 3 universidades no país, também nas mãos do capital privado. Precária era a situação dos trabalhadores. Tão cheio de potencialidades, o povo cubano cansou, obviamente, dessa subordinação tão limitante. Com a vitória da Revolução, a primeira medida de conteúdo social decretada foi a Lei da Reforma Agrária. As terras de empresas estadunidenses e latifundiários cubanos são expropriados para entregá-las aos camponeses, esses que sabiam, conheciam a terra e cuidavam tão bem. Em retaliação, o governo dos Estados Unidos reduziu a cota de compra de açúcar e em seguida decretou o bloqueio da compra do açúcar, objetivando privar Cuba da entrada de divisas e provocar um colapso econômico no país. Em resposta, o governo revolucionário nacionalizou as usinas açucareiras e foi ao encontro da União Soviética como alternativa de mercado para sua produção de açúcar e importação de petróleo. Algo semelhante aconteceu mais recentemente com o combustível, quando os Estados Unidos bloquearam a importação de petróleo procedente da Venezuela com a intenção de paralisar o país. A recusa das refinarias cubanas a refinar o petróleo importado da União Soviética levou o governo revolucionário a nacionalizar também todas as refinarias, até então também de propriedade de empresas dos Estados Unidos. Pronto? De histórico é isso. Vamos agora falar dos acertos e erros? Primeiro, que a Revolução pôs em marcha uma série de mudanças importantes e profundas. Após a Lei da Reforma Agrária, outra medida de forte caráter social foi a Lei da Reforma Urbana, que inicialmente reduziu em 50% o valor dos aluguéis das habitações e, posteriormente, entregou títulos de propriedades aos antigos inquilinos. Em um ano, o poder revolucionário erradicou o analfabetismo na ilha caribenha, a educação e a saúde foram estatizadas e tornaram-se totalmente gratuitas. Mudanças foram implementadas para garantir a segurança social dos trabalhadores e iguais direitos trabalhistas e sociais para homens e mulheres e plenos direitos para as crianças e pessoas da maioridade. Tantos acertos custaram caro. A política de bloqueio econômico e isolamento diplomático a Cuba pelos Estados Unidos, com a cumplicidade da Organização dos Estados Americanos, a OEA, fez com que todos os países da América Latina rompessem relações com Cuba, à exceção do México. Parte da Europa permaneceu distante. Por um largo período, somente a União Soviética, países integrantes do campo socialista do leste europeu, e a China
mantiveram laços econômicos com Cuba. Além do bloqueio econômico, financeiro e comercial, o imperialismo estadunidense tentou derrotar a Revolução Cubana por muitos meios. Grupos clandestinos para tentativa de sedição, ataques mercenários e invasões organizadas pelos Estados Unidos, como a invasão mercenária de Playa Girón, em abril de 1961, quando foram derrotados pelo recém-formado Exército Revolucionário, com massivo apoio popular. Ainda tiveram ataques terroristas, sabotagem de todo tipo, guerra química e bacteriológica, como a introdução da peste suína e da Aedes aegypti na ilha, com perdas de vidas humanas e materiais de centenas de milhões de dólares. E foi justamente para conter o perverso e criminoso bloqueio econômico, comercial e financeiro por parte do Império Estadunidense para derrotar a Revolução Cubana que o governo revolucionário cometeu erros. Em particular no que se refere à condução da economia, dos caminhos do desenvolvimento e da transição ao socialismo. Como reconheceu o próprio comandante Fidel numa histórica entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em São Paulo, no ano de 1990. Logo nos primeiros anos, após declarar o caráter socialista da Revolução, acelerou-se o processo de socialização, sem levar em conta um período de transição. O comandante Fidel admitiu como um grande erro a adoção da cópia do modelo soviético, como se já estivesse provado pela história que seria o caminho correto a trilhar. No Congresso do Partido Comunista de Cuba, de 1986, foram identificados erros na organização das empresas, no manejo dos recursos e desatenção com a questão contábil. Reconheceu a grande contribuição do comandante Che à frente do Ministério da Indústria, quando foram notados os equívocos nos métodos até então usados. Alguns deles, a cópia do modelo soviético com estatização total de toda a atividade econômica, serviços essenciais como eletricidade, água, combustível doméstico, cesta básica de alimentos, medicamentos, transporte público, acesso a locais públicos e eventos culturais e esportivos subsidiados, em parte, sem a contrapartida paritária do trabalho. Mas a busca por correção dos erros e reorganização prosseguiu de forma progressiva e continuada. Vamos abrir um parênteses para tratar melhor dessa relação de Cuba com a União Soviética? A Declaração de Cuba, como país socialista, em 1961, gerou forte reação em boa parte dos países ocidentais e no afastamento de outros. De resto, ficou a opção da aliança com os países do bloco socialista. Isso explica o porquê de, por mais de 30 anos, o comércio exterior foi realizado principalmente com a União Soviética e os países socialistas da Europa do Leste e da Ásia, através do Comecon, Conselho de Auxílio Mútuo Econômico, organização da qual se tornou membro em 1972, até seu desaparecimento em 1991. No campo militar, a cooperação da União Soviética com Cuba foi de fundamental importância para a defesa do país e para dissuadir ameaças vindas do norte. A cooperação militar incluía o fornecimento de equipamentos de alta tecnologia, incluindo aeronaves de combate e treinamento para a defesa da soberania do seu território, sem o que não teria sido possível garantir a continuidade ao processo revolucionário. A União Soviética foi o principal colaborador e Cuba sempre foi o país amigo e mais fiel da União Soviética no Caribe. Contudo, a aproximação com a União Soviética, do ponto de vista político, foi o caminho correto para a Revolução tomar o caminho do socialismo e poder continuar enfrentando o imperialismo. Com a desintegração da União Soviética e o fim do campo socialista em 1991, Cuba ficou novamente sozinha, tal como em 1961, quando foi expulsa da OEA. A China encontrava-se voltada aos seus problemas próprios de desenvolvimento econômico, pós-revolução, e a Venezuela bolivariana de Hugo Chávez ainda não existia. Nessas circunstâncias, os Estados Unidos e a União Europeia, como seu fiel escudeiro e demais aliados do Império, apostaram na queda imediata da Revolução Cubana. Isso não aconteceu. Fechamos o parêntese, mas não completamente. Com o fim da União Soviética, a economia cubana entrou em colapso. O produto interno bruto foi reduzido a níveis nunca vistos em Cuba. Chegou a cair 35% nos primeiros anos da década de 90. Para sair daquela situação, foi necessário aplicar medidas severas de restrição
à socialização geral e adoção de medidas visando atualizar o sistema econômico em um novo período de intensificação do bloqueio por parte dos Estados Unidos. Na área da saúde, apesar do rigoroso bloqueio econômico, até os anos de 1990, a OMS classificava, que é a Organização Mundial de Saúde, classificava como excelente o sistema de saúde de Cuba e o comparava com os dos países mais desenvolvidos. Igualmente, a Unicef declarou, naquela época, o sistema educacional cubano como o melhor da América Latina. O desenvolvimento da biotecnologia fez com que Cuba enfrentasse com êxito a pandemia da Covid-19, fabricando suas próprias vacinas, ajudando outros países, inclusive. A pandemia de Covid-19 obrigou Cuba a destinar os parcos recursos para salvar a vida da população. E isso foi conseguido por um custo muito elevado, com um saldo de 8 mil mortes em 11 milhões de habitantes. Nos anos do governo Trump, seguido por Biden, foram adicionadas mais de 240 medidas restritivas ao criminoso bloqueio a Cuba, além de inserir injustamente o país campeão dos direitos humanos na lista de países que patrocinam o terrorismo, tornando ainda mais difícil as operações comerciais e financeiras com o resto do mundo. Nos últimos 3 anos, a situação de escassez e a falta de recursos pós-pandemia levou o governo a uma atualização da economia com atores econômicos não estatais, com o objetivo de reanimar a economia, sem estarem preparados com um sistema adequado de controle econômico, financeiro, fiscal para a implementação destas mudanças. As consequências são preços especulativos, com inflação crescente, sonegação de impostos, tráfico de divisas, com a concentração de dinheiro em poucas mãos e um déficit fiscal que, segundo especialistas, ultrapassa 15% do PIB. Recentemente, a Assembleia Nacional do Poder Popular analisou detalhadamente esses erros. Medidas corretivas foram aprovadas e já estão sendo implementadas para reverter a situação no menor tempo possível. Desde o início da Revolução, Cuba conta com uma extensa rede de organizações de solidariedade em todo o mundo para o enfrentamento do bloqueio imperialista e a condenação do assédio imperialista. Aqui no Brasil, a gente se organiza no Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba. Quase todo o território nacional tem entidades de solidariedade a Cuba, e a gente se organiza e promove a solidariedade a este país, a este povo, que tanta solidariedade faz ao mundo. No campo institucional, tem contado com o apoio político e material de muitos países, enquanto a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, pela 32ª vez consecutiva, condenou o bloqueio por parte dos Estados Unidos e exigiu seu fim imediato. Na última Assembleia, realizada em junho deste ano, apenas Estados Unidos e Israel mantiveram o voto contra o fim do bloqueio. Quer dizer, sempre assim, Estados Unidos e algum país que é seu aliado maior, né? A maioria esmagadora, quase sua totalidade da Assembleia, vota pelo fim do bloqueio imediato. Até agora, esta resolução aprovada de uma forma tão consistente ainda não foi adiante, Mas vamos lá. É isso, pessoal. Continuamos na luta pelo fim do bloqueio, respeitando a autodeterminação dos povos, a soberania, torcendo para que Cuba consiga vencer este bloqueio, consiga quebrar este bloqueio e consiga se desenvolvendo com toda a sua capacidade humana, tecnológica que eles têm e insistem em vencer. E com certeza vencerão. É isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo vídeo da Escola de Socialismo. Até breve. E Cuba vencerá, sempre.